Olá, aqui é o Marcos Beck, sou quadrinista, independente e criador da plataforma de quadrinhos online Flipthrough. Hoje eu vim falar sobre o que faz o seu quadrinho ser escolhido dentre tantas opções, ou talvez o que faz ele não ser escolhido. Antes de continuar, eu queria dar um disclaimer que isso aqui é uma opinião minha, eu sou mantenedor, eu criei e mantenho uma plataforma de leitura de quadrinhos online, então eu tenho observado muito esse tipo de coisa. Para mim é muito importante saber o que faz um quadrinho ter sucesso, o que faz um quadrinho ter mais leitores na minha plataforma. Então por isso eu resolvi compartilhar um pouco do que eu tenho percebido que funciona e o que não funciona nessas prateleiras digitais. Mas também, continuando esse disclaimer, é importante que você não leve isso como verdade absoluta, porque nem sempre a minha experiência, ou a minha plataforma, no caso, é a única realidade que existe. Mas eu acredito que as dicas que eu vou dar hoje podem ajudar de forma genérica a qualquer pessoa, inclusive quem está vendendo quadrinho físico. Então vamos começar. Na verdade, assim, não acredite cegamente em ninguém na internet, tá? Sempre teste as coisas, sempre procure mais informações, não saia acreditando cegamente em ninguém. Lembre-se sempre disso. Hoje em dia, a grande competição de todo mundo é pela sua atenção, a minha atenção pela atenção de todas as pessoas. Isso quer dizer que qualquer aplicativo, qualquer conteúdo na internet está tentando desesperadamente o seu tempo, o seu engajamento, a sua atenção. E a mesma coisa acontece para nós, quadrinistas que publicamos online. Não só os que publicam online, afinal de contas, exige tempo que a pessoa deixe de estar online para ler um quadrinho físico. Está todo mundo buscando a atenção das pessoas. E isso é uma realidade, não tem o que fazer, é assim que funciona o mundo que a gente vive hoje. Mas com o aumento da quantidade de tempo que a gente passa na internet, a competição pela atenção nos smartphones ou até na tela do computador está cada vez mais acirrada. E você que publica quadrinho online, você que está tentando criar a sua base de leitores na internet, que eu acredito que hoje é uma das melhores maneiras de se fazer isso. Nem sei se existe uma forma tão fácil de fazer, de criar uma base de leitores fora da internet, mas vamos falar da internet por enquanto. Você que está criando a sua base de leitores, você precisa competir com esse monte de outras coisas em volta pela atenção do seu leitor também. Então você publica seu quadrinho, por exemplo, no Instagram, ou até algumas pessoas publicam um quadrinho meio que animado no YouTube, ou as pessoas publicam, por exemplo, numa plataforma como a Flipthrough, ou Tapas, ou Webtoon, e o que acontece? Você compete com tudo que está lá. Então, se você está no Instagram, você está competindo com os reels de outras pessoas fazendo dancinha, está competindo com reels de ciência, está competindo com conteúdos escritos de, sei lá, marketing, ou muitos e muitas páginas de meme. Se você está no YouTube, é a mesma coisa, tem um monte de vídeos interessantes ali, você está competindo com todos eles. E se você está na Flipthrough, você está competindo com outros quadrinhos online. Qual é a grande diferença do Tapas, do Webtoon para Flipthrough? Quando você se publica no Tapas ou no Webtoon, você aparece muito menos para quem não te conhece. E a Flipthrough ainda te dá uma chance um pouco maior, porque na página inicial você sempre vai aparecer ali, você corre o risco de aparecer nos aleatórios, você sempre aparece quando você publica algo novo, então tem um pouco mais de chance de você ser descoberto. Mas mesmo assim você ainda está competindo com um monte de quadrinhos. Agora, beleza, a gente está falando de aparecer em aplicativos, mas e se eu tivesse numa banca de jornal? E se eu tivesse numa livraria com um quadrinho impresso? E se eu tivesse num evento de cultura pop tentando vender meu quadrinho? O que faz meu quadrinho chamar atenção? Talvez a mesma coisa que faça o seu quadrinho chamar atenção online. Com o diferencial de que no evento, numa livraria, as coisas são um pouco diferentes porque existe o lado mais sensorial. Você consegue folhear o quadrinho, você consegue sentir o cheiro, você consegue pegar na mão aquele produto. Então tem um diferencial bem grande que pode te ajudar a vender. Mas ainda assim as pessoas estão caminhando por lá e olhando uma prateleira ou várias prateleiras cheias de conteúdo. Então ainda é uma disputa por atenção, mesmo que seja no mundo físico. Então eu acredito de verdade que o que eu vou compartilhar aqui pode ajudar todo mundo, tá? Mas lembre-se, eu ainda tenho mais foco, mais viés pro lado do digital, tá bom? Então agora, saindo da prateleira física para a prateleira digital de novo, vamos pensar na Flipthrough. Você tem lá a página inicial, que é a página mais visitada, de longe, da Flipthrough, e você pode aparecer lá ou não. Claro, você pode aparecer com um anúncio patrocinado, né? Um espaço patrocinado. Não é disso que a gente vai falar aqui. A gente está falando de organicamente ser encontrado, tá? Não pagar para ser encontrado. São duas coisas diferentes daí, ok? Então você está lá e você publica um capítulo novo. A primeira coisa que vai acontecer é que você vai começar a aparecer nos mais recentes da Flipthrough. Só que quando você aparece nos mais recentes da Flipthrough, o que acontece? Você está do lado de vários outros quadrinhos. E aí é que entra o diferencial. Como alguém vai olhar todos os mais recentes da Flipthrough e escolher o meu quadrinho e não o quadrinho que está do lado dele? Eu acredito que existem dois fatores bem importantes. Um deles é, claro, eu acho o mais importante, que é a primeira coisa, né? O primeiro contato da pessoa com o seu quadrinho é a capa. E você tem que dar um jeito de fazer essa capa funcionar
fazer essa capa chamar a atenção. Claro, tem o título, tem o gênero que aparece ali também, que também ajuda, né? Às vezes a pessoa está procurando uma ficção científica e o seu quadrinho de ficção científica vai pesar, mas não é o caso que a gente está falando aqui. Então isso não é uma coisa que você pode mudar. Se o seu quadrinho é de ficção científica, o seu quadrinho é de ficção científica. Isso vai continuar aparecendo lá como categoria, independente do que você fizer. Agora a capa você pode mudar. E a capa precisa ser algo que chame atenção. Da mesma forma que numa prateleira o quadrinho impresso vai chamar atenção pela arte de capa, o seu quadrinho também vai precisar chamar atenção pela arte de capa nas plataformas digitais. E esse é o ponto número 1. Então, primeira coisa, faça o seu melhor para montar uma capa. Mas também faça uma capa que seja fácil de entender sobre o que é a sua história. Ou pelo menos quem é o protagonista da sua história. Então, capas que dão muito certo normalmente tem a ver com uma boa arte, sim, mas também tem a ver com o que aquela arte está mostrando. Então imagine que aquilo de alguma forma é o primeiro contato que qualquer um vai ter com o seu quadrinho e aí você tem que decidir o que você quer que seja a impressão que a pessoa vai ter assim que ela bate o olho na sua capa. Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Será que a capa que eu estou fazendo reflete realmente a minha história? Já aconteceu de eu ver, por exemplo, capas lindas na Flip-Thru e quando eu clico, eu caio num quadrinho que não reflete a capa. Isso é extremamente frustrante. De verdade, eu desisto de ler o quadrinho, porque aquela capa, sei lá, o cara gerou numa ferramenta de inteligência artificial, talvez essas generativas que tem, o cara gerou uma capa maravilhosa, que não tem nada a ver com o quadrinho dele. Aí beleza, ele conseguiu me conquistar, eu consegui escolher o quadrinho dele porque a capa era bonita, mas quando eu entrei no quadrinho, não era a mesma coisa. Essa expectativa ser quebrada totalmente com a realidade não pode acontecer, então sua capa tem que refletir a qualidade do seu quadrinho também. Então faça o seu melhor, não use inteligência artificial, não use nada assim para criar capas que não reflitam o seu quadrinho de verdade, porque não vai fazer você ganhar leitor. Você pode até ganhar um view de alguma pessoa que vai clicar, vai ver, mas na primeira quebra de expectativa que a pessoa tiver, ela vai embora do seu quadrinho e não vai mais nem querer saber de você. Então, mesmo que você ainda não tenha um desenho que você acredita que tem uma qualidade muito boa, faça o seu melhor para fazer a capa e faça você mesmo a capa. Tente fazer com que reflita a arte que está dentro do quadrinho. E não adianta enganar as pessoas, tá? Isso não funciona para conseguir leitores de verdade. Lembre-se, a gente não quer aqui números, views só. A gente quer leitores, a gente quer pessoas que vão engajar com a nossa obra, que vão gostar de ler o nosso quadrinho, que vão acompanhar nossos personagens e a nossa história. Então é mais importante que você faça uma capa honesta de acordo com a qualidade do seu quadrinho. Mas mais importante ainda é que ele reflita alguma coisa. Eu tenho percebido que quando você coloca um protagonista, quando você coloca uma pessoa, né, já mostrando um pouco o seu estilo de desenho, já mostrando um pouco a qualidade da sua arte, você consegue melhores resultados. Eu tive um exemplo que eu fiz um teste com o Tyler, que é uma história em quadrinho que está lá publicada no Flip-Thru, você pode ler clicando no link que está aqui embaixo na descrição, é de graça. Toda vez que eu publico um capítulo novo, eu mudo a capa do quadrinho, tá? Isso é uma forma também de mostrar uma coisa nova, de dar uma refrescada, né, em quem está olhando, né? Não ver há 2, 3 anos a mesma capa aparecendo ali. Então você muda a capa, você acaba dando um ar de que tem uma coisa nova acontecendo no quadrinho. Então isso é importante fazer também. Toda vez que você publicar uma coisa nova, dá uma renovada na capa, mas sempre mantenha a mesma ideia de refletir a sua história, ok? Então eu fiz um teste. Eu peguei o capítulo... Eu tô fazendo a parte 23 agora, então 22, 21. Se eu não me engano, era o capítulo 20. A capa do capítulo 20, que era a 4, que é uma personagem importante, que as pessoas gostam bastante. Sentada meio que em cima num prédio, tinha um cenário no fundo, tudo muito colorido. Aquela capa funcionou bem. E aí eu passei pro capítulo 21 e a capa era mais branca, era mais sóbria e tinha os personagens um pouco mais de longe. E aí eu percebi que não estava funcionando tão bem. Mas como que eu fiz isso? Porque é difícil você entender se funciona ou não funciona. No meu caso, e é no meu caso específico, não precisa fazer exatamente a mesma coisa, eu usei essas duas capas em anúncios. Eu anunciei com uma capa primeiro e deixei passar um dia, anunciei com a outra capa, deixei passar um dia e vi qual capa tinha maior quantidade de cliques. Na verdade, a maior porcentagem de cliques por view, né? Que é uma forma que a gente tem de saber quantas pessoas viram, quantas pessoas clicaram. Uma porcentagem de referência, né? Então eu percebi, por exemplo, que a capa do 20 se dava muito melhor que a capa do 21. Então, o que eu fiz? Logo após esse teste, eu tirei a capa do 21 e voltei para a capa do 20 e mantive essa capa até o próximo capítulo sair. Então, basicamente, o que eu fiz nesse momento foi testar, fazer meio que um teste AB. Teste AB é, eu coloco o A para testar, para ver a porcentagem do resultado, e coloco o B e vejo qual é a porcentagem de resultado. E aí, aquele dos dois que for o vencedor, eu mantenho como a minha
versão final. É difícil fazer isso por enquanto, na Flip Through ainda não dá para você fazer teste AB com as suas capas. É uma coisa que eu até quero desenvolver no futuro ainda para a plataforma, que eu acho que é uma coisa muito importante. Mas é uma forma de você testar, fazendo esses anúncios aí. Não quer dizer que você precise anunciar para fazer o teste, só estou dando esse exemplo aqui. Outra forma de você saber qual é a melhor opção é você fazendo uma enquete com o seu público. Então você já tem alguns leitores, você faz um post na comunidade Flip Through, faz um post no seu Discord que você tiver, ou no seu grupo do WhatsApp que você tiver dos seus leitores, ou até no seu Instagram, se você tiver uma base de leitores por lá. Publica as duas, mostra as duas capas que você tem, normalmente é bom ter duas no máximo, tá? Que senão fica muito confuso para escolher. Coloca duas versões da capa e pede para as pessoas dizerem. Não é qual das duas é a melhor. Você tem que fazer a pergunta certa. Qual das duas chama mais atenção de vocês? Qual das duas salta os olhos mais para vocês? E você pode até fazer um teste. Você pode tirar um print, por exemplo, de outros quadrinhos e colocar as capas do lado e fala, ó, essa aqui tá chamando mais atenção ou essa aqui tá chamando mais atenção? E assim você tá fazendo um teste também com as pessoas que leem o seu quadrinho. E aí elas vão te ajudar a escolher a capa que vai converter melhor, a capa que vai chamar mais atenção. Legal, a gente conseguiu chamar atenção com a nossa capa. Aí a pessoa vai clicar lá. O que vai acontecer? Vai abrir uma descrição do quadrinho, para a pessoa saber um pouco mais sobre a história. Então existe esse segundo passo, onde algumas pessoas não vão ir só pela capa, elas vão ler a sinopse do seu quadrinho. Então a sinopse, a descrição do seu quadrinho é bem importante. Talvez ainda não seja do seu tempo, mas antigamente existia um guia de televisão. Então você tinha lá uma revista mensal que mostrava o que ia passar em cada horário, em cada canal da televisão. E nesse lugar existia uma descrição, uma sinopse de cada um dos programas. E era assim que você tinha que vender o seu filme, a sua história que ia passar na televisão. E era assim que as pessoas decidiam que iam assistir há muito tempo atrás. Então imagina que você está agora numa revista de programação da televisão, tá? Como é que você vende o seu quadrinho? Não adianta botar um textão, porque eu sei que se você entrar em Tyler hoje, pelo menos hoje, a sinopse é um negócio gigante, é um negócio horrível. A sinopse de Tyler não é boa. Eu preciso mudar faz tempo, eu só não parei para fazer ainda, mas eu vou fazer. A sinopse precisa ser curta. Ela pode ter 1 ou 2 parágrafos no máximo. Lembra, a gente está disputando tempo e atenção. Não pode ser um negócio gigante. A pessoa não vai perder tempo lendo tudo. Ela quer saber sobre o que é a história para ela já pular para o primeiro capítulo. Então a gente precisa ser mais sucinto. E na minha opinião, a boa sinopse diz algumas coisas. Quem é o protagonista? O que o protagonista quer? Quem está tentando impedi-lo de conseguir e como? Isso é uma forma de você resumir sua história, né? Até um exercício que eu botei no meu Instagram esses dias e pedi pra galera fazer, que é basicamente uma forma de você demonstrar rapidamente o seu plot, tá? Se você colocar um negócio gigante, escuta o que eu tô falando, as pessoas não leem tanto assim. Então se você botar uma sinopse enorme tentando explicar cada pontinho de interesse do seu plot, você não vai conseguir. Faça isso dentro do seu quadrinho. Então faça a pessoa ir clicar lá no primeiro link, né, no primeiro capítulo, ou se for uma história fechada, né, clicar no Ler Agora lá na Flip Through, escrevendo uma sinopse curta, mais interessante. E aí, cara, a pessoa já chegou onde você queria. Agora chegou a hora da sua narrativa visual conquistar ela. Você conseguiu fazer a parte mais difícil, que é colocar a pessoa na primeira página do seu quadrinho. Agora essa primeira página precisa conquistar ela. Aí não tem jeito, aí é narrativa visual, é storytelling. E se você quer saber mais sobre essa primeira página, vai aqui nesse vídeo que eu vou deixar nos nossos cards aqui, tá bom? Então, um resumo rápido, 2 pontos super importantes. Você está competindo por atenção, a sua capa precisa chamar atenção. Use o seu público para decidir qual é a melhor capa, não use inteligência artificial para fazer uma coisa que não reflete o seu quadrinho, faça uma capa que reflita a sua história, ou pelo menos que tenha um protagonista e já mostre um pouco do seu estilo de desenho. Conseguiu fazer a pessoa clicar no seu quadrinho por causa da capa? Agora conquista ela com a sinopse. Escreve uma sinopse com no máximo 2 parágrafos dizendo quem é o seu personagem, o que esse personagem quer, quem está tentando impedi-lo e como essa pessoa está tentando impedi-lo. E pronto. E eu estou dizendo que isso é fácil de fazer? Não, eu não estou dizendo que isso é fácil de fazer, isso é difícil pra caramba, mas eu estou aqui tentando te ajudar a entender a importância desses itens, a importância da capa, a importância da sinopse, e aí sim, a importância de manter esses leitores.
fazendo uma boa história e mantendo um canal de comunicação com eles. E é isso, espero que você tenha gostado. Me deixe nos comentários aí a sua opinião sobre o assunto. Não esquece de se inscrever nesse canal e curtir esse vídeo, que isso ajuda muito o nosso canal a se expandir. E por favor, vai lá ler Tyler na Flip-Thru. Eu tô trabalhando pra caramba aqui, ó. Tô trabalhando pra caramba o tempo inteiro, cada segundo que eu tenho para continuar e terminar o próximo capítulo. Então, vai lá conferir o meu quadrinho, por favor, na Flip-Thru. O link tá aqui na descrição. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.